Lendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo em Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque no lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do amorreu, e do fariseu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? E disse-lhe: Direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou. O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir a aflição do Egito, a terra do cananeu e do Eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu, e uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito,
e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Agora nós vamos estar lendo no livro de Lucas. Livro de Lucas, o capítulo... Livro de Lucas, o capítulo... O capítulo 9. Lucas 9. Aleluia, glória a Deus. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes o tetrarca e João Batista. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que lhe passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este quem ouço dizer tais coisas? Procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tornando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo-o, a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele aos 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes-vos de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50.
E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem diz que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite no 3º dia. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que daqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com eles 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E disse ele: Isso veio, e dizendo ele, isso veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram ninguém nada do que tinha visto. A cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga
depois de o ver quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos e todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde-vos estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam estas palavras que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim, e a mim, a qualquer que me recebe, a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos foram menor, esse mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós. E respondendo João, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, ouvindo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm coves e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus pais, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus.